Oi, boa tarde, como estamos? Tudo bem? Hã? Oi, 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 beleza? Tamo aí de volta. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Deixar o pessoal entrar, né, um pouquinho. Confere se o áudio tá bom, se tá tudo tranquilo. Pedrão, beijo, Pedrão. Pamonha, minhas pamonhas. Bonezinho. Confere se o áudio tá legal. Me ajuda aí, beleza? Tranquilos? O áudio tá ótimo? Bom demais. Como passamos o dia e hoje? Tranquilo, estudando muito? Tem que estudar, hein? Pode deixar de estudar não. Não é férias. Não é férias. Beleza? Vamos deixar o pessoal entrar aí, a gente vai... Fala, Catena, meu bebê. Beijo, Catena. Falo com você, meu amor, só você querer. Ai, saudade, 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 saudade. Saudade de vocês. Beleza, brigadão, Gustavo. Fala, Mateuzinho. Beijo, Catena. Meu bebê. Oi, meninos, quem for entrando aí, ó. Oi, 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 oi. Tá? Vamos lá. O pessoal vai entrando devagarzinho, né? Fala, Lucas. Beleza? Tamo aí. Lourdinha. Saudade de vocês. Primeiro eu queria... O pessoal tá entrando, né? Oi pra quem tá entrando. Beleza? Eu queria dizer que... ontem nós recebemos... Nós professores... Vocês devem estar sabendo, né? Aqueles que viram, né? Nós recebemos... Saudade também. Uma homenagem muito linda, né? Dos meninos... De alguns alunos do terceiro ano. E eu tenho certeza que... essa homenagem, essa homenagem que a gente recebeu, acho que é de grado de todos, né? Acho que todos nós estamos passando por momentos muito difíceis, né? Momentos de grande dificuldade, e que se a gente não se unir, né? A gente não consegue vencer esse distanciamento, né? Eu mais do que, sei lá, não é mais que todos, mas eu mais do que nunca estou sentindo muita falta de vocês, tá? Vocês fazem muita falta. Dói, chega a doer. Foi igual eu falei ontem, acorda cedo, vou tomar banho, pra quê? Né? É complicado porque a vida do professor é a sala de aula, né? É o que a gente tenta fazer de melhor para vocês. E infelizmente, em função dessas ocorrências, né? A gente não está podendo fazer isso, né? Mas, pelo menos estamos aqui, né? A gente está falando, a gente está vendo todo mundo entrando. Eu vejo a carinha de todos vocês, tá? Sintam-se abraçados, tá bom? Não vamos nos emocionar mais, porque é hora de estudar, né? É hora da gente estar firmando o golpe, da gente, mesmo se vai ou não vai, o que vai acontecer com o Enem, com os outros vestibulares, tá? A gente tem que continuar na luta, tá bom, meus queridos? Antes da gente começar hoje, eu queria dar alguns recadinhos para vocês, tá? Eu estou em mãos
com a lista de vocês, aquela lista que eu mandei, tá? Eu vou fazer o seguinte com vocês. Semana que vem, nós vamos ter mais 2 lives, correto? Depois vai ser passado o horário para vocês dessas lives, beleza? A outra live pós essa, eu ainda vou continuar dando aula. Na outra, eu vou resolver alguns exercícios dessa lista, tá? Eu acho que é legal, eu acho que está tendo algumas dúvidas. Alguns de vocês estão indo no meu direct, né, pessoal, ok? Tirando dúvidas. Mateus já fez isso, né? A Júlia já fez isso. Vários meninos já fizeram essas postagens para eu tirar dúvidas. Eu tiro a hora que vocês quiserem, tá? No meu pessoal, eu estou quase que 24 horas ligado, beleza? Só que tem uma hora que a gente tem que dormir. Mas mandem para mim, tira foto. Melo, eu não entendi porque é a letra A, porque é a letra B. Você entendeu? Tem muitas questões dissertativas, né? Nós vimos, eu coloquei aqui para vocês, na verdade foram 11 questões dissertativas, que isso é muito bom. Eu quero que vocês pesquisem, eu quero que vocês vão atrás, tá? Para vocês poderem ter a possibilidade de também poderem estudar sozinhos um pouquinho, né? Não que, né, isso vai ser bom para vocês, ok? Mas qualquer dúvida, fala comigo, beleza? Então estamos combinados, tá? Muito difícil, é difícil mesmo, tá? Isso não é uma coisa que vocês vão se acostumar agora, tá bom? Não é. Vocês não vão aprender a estudar sozinhos agora. Mas vocês já vão começar. Eu tenho certeza que esse distanciamento, pelo menos para isso, está servindo, né? Para vocês poderem adquirir uma certa maturidade, para vocês correrem atrás de coisas que às vezes vocês reportam a nós, professores, que é a nossa obrigação mesmo, entendeu? Mas como estamos distantes e não estamos nos vendo todos os dias, né, vocês acabam fazendo isso, né, sozinhos. Mas qualquer dúvida, eu estou aqui. Não se esqueçam disso, tá? Eu estou aqui com vocês. O que vocês precisarem, tá bom? É só mandar no meu direct. Tranquilo? Então vamos lá? Hoje nós vamos dar prosseguimento à civilização romana, não é? Eu acho que na História 1, capítulo 7, beleza? Eu sei que vai sair ao contrário, tá? Mas eu estou falando para vocês. É questão de espelho e tal, questão da física, essas coisas, né? Mas beleza. Mas estou falando, tá? A Roma Antiga, da origem à queda da República, capítulo 7, beleza? Então, quiser acompanhar, acompanha por aí, tá bom? Então, meus queridos, a gente tinha iniciado na última live, a gente tinha iniciado a história de Roma, da civilização antiga. Muito bem. O que nós temos que entender sobre esse processo, né? Lembra de dizer para vocês, só para a gente poder pegar a linha de raciocínio, retomando a aula passada, né? Que a história de Roma está dividida em 3 momentos, não é isso? Em 3 períodos. Então você tem monarquia, você tem república e você tem o império, ok? Monarquia, república e império. Ô Melo, eu tenho que saber as datas desses períodos. Deixa eu te falar uma coisa. Nesse momento da história, que é a Idade Antiga, e depois nós vamos entrar na Idade Média, as datas não são tão importantes para você usar, por exemplo, num vestibular, tá? Mas é importante você ter essa compreensão cronológica para você poder entender o processo histórico. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu falo de monarquia romana, nós já vimos isso. Monarquia romana nasce com o nascimento da cidade de Roma, correto? Nasceu Roma, as 2 visões, né, lendária e a visão histórica, não é isso? Isso a partir de quando? 753 a.C. Então, século 8 a.C. Então, lembra, só para você ter uma noção do que eu estou falando para vocês. Quando a gente fala do surgimento da civilização grega, que é quando você tem o momento da chegada dos povos indo-europeus, isso foi por volta do quê? De mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Entre 2000 e 1200 anos antes de Cristo.
Então é muito século para trás, velho. É muita coisa. Então os gregos surgiram primeiro que os romanos? Sim. Os gregos surgiram primeiro que os romanos. Mas vai chegar um momento em que tudo vai se desenvolver da mesma forma. Vão viver conjuntamente naquela região. E um momento em que os romanos eles vão dominar os gregos. Beleza. Então você tem essa visão cronológica. A monarquia começa em 753 com a fundação da cidade e acaba em 509. Então vai do século 8 ao século 6. 8 a 6. Então são 2 séculos, né, de monarquia romana. A República Romana começa em 509 e vai até 27. Então vai do século 6 até o século 1 a.C. São 5 séculos. Né? Você tem o Império Romano. O Império Romano ele vai de 27 a.C. Né? Vai se tornando uma cidade complexa, vão surgindo camadas sociais, que aí vai haver uma divisão social, patrícios, plebeus, clientes. Você está percebendo o que eu estou querendo mostrar para vocês, essa complexidade? Então entendam esse processo. Tá? Quando nós vimos a monarquia romana, eu disse para vocês que essa monarquia romana, o que é importante que vocês saibam? Da fundação de Roma, né? Das camadas sociais que vão surgir, né? E das instituições políticas durante a monarquia. Então você tem a passagem da República para o Império, a crise da República, ok? Vai chegar um momento que o regime republicano não aguenta mais governar Roma. Tá? O regime republicano é incapaz de dar prosseguimento ao desenvolvimento governamental de Roma. Eu vou explicar isso no final da República, tá bom? E aí vão acontecer os chamados triunviratos. Não sei se você lembra dos triunviratos. Primeiro triunvirato, segundo triunvirato, é onde vai surgir a figura de Júlio César no primeiro e Otávio Augusto no segundo. Mas nós vamos ver isso lá na frente. Belezinha? Tranquilo? Então nós vimos patrícios, plebeus, clientes e escravos. Show. Como que é a estrutura política da monarquia? Ó, monarquia, existe o quê? A figura de um rei. Então você tem o rei, você tem uma assembleia e você tem um senado. Essa assembleia é chamada de quê? Essa assembleia é chamada de assembleia curial. Tá? É uma primeira assembleia que nós temos dentro da cidade de Roma. Já falei para vocês também qual é a função dessas 3 instituições. O rei, só lembrando vocês, durante a realeza, durante a monarquia, o rei, ele não é, tá? A monarquia romana não é hereditária, tá? Ela é vitalícia, mas os reis são indicados, são eleitos, tá? Eleitos por quem? Pela Assembleia Curial. Então a Assembleia Curial ela tem a função de nomear os funcionários do Estado, ok? E também escolher quem será o rei. Tá? O Senado propõe 3 nomes. Tá? O Senado propõe uma lista tríplice. São 3 nomes. O Senado propõe, manda para a Assembleia Curial. E a Assembleia Curial ela vai fazer o quê? Ela vai nomear quem será esse rei. Então o rei em Roma ele é vitalício, tá? Só que ele é eleito. Ele concentra nas suas mãos a função jurídica, a função religiosa e a função militar. Beleza? Função jurídica, função religiosa e função militar. A Assembleia Curial e o Senado, eles têm uma função, o quê? Eles têm uma função legislativa.
tá? E de escolher também o rei e os outros funcionários do Estado. Tranquilo? Essa é a estrutura. Só que vamos lá. Diz a história da monarquia romana que é muito frágil, tá? Quando a gente fala de monarquia romana, eu estou falando de um momento em que nós quase não temos documentação. Porque o que nós tínhamos foi queimado quando invadiram Roma, como povos bárbaros invadiram Roma, você entendeu? Queima a documentação, se perde, você entendeu? Então, algumas coisas da antiguidade nós não temos uma certeza, tá? Mas o que é mais consensual entre os historiadores é que nós tivemos 7 reis durante a monarquia, beleza? E o último rei foi um cara chamado de Tarquínio o Soberbo, beleza? Ele foi derrubado, beleza? Derrubado de que maneira? Como que tiraram ele do poder? Vamos lembrar de uma coisa? É fundamental para você entender a história de Roma você saber quem são patrícios e quem são plebeus. Já havia falado isso para vocês. Vai estudar? Põe lá naqueles lepostiche lá de vocês, aqueles papelzinhos, não é? Vai estudar? Pega o lepostiche, escreve lá sempre, importantes camadas sociais, patrício plebeu, beleza? Eu já ditei isso para vocês, vocês têm isso no caderno. E eu ditei para vocês que os patrícios vão ser a minoria, e os plebeus a maioria. Só que durante a monarquia, a plebe, tá, não tem tanta importância, pelo menos no início da cidade. Tá? Os plebeus são aquelas pessoas que vão ser comerciantes, que vão ser artesãos, que com o passar do tempo vão se tornando importantes. E aí você consegue entender o porquê que eles vão se tornando importantes? Eles vão se tornando importantes por quê? Porque eles vão se enriquecendo. Quem é que faz o comércio, quem é que faz o artesanato? O plebeu. Então o plebeu vai o quê? Vai ganhando dinheiro, ele vai se enriquecendo. A partir do momento que ele começa a se enriquecer, ele começa a o quê? A requerer direitos políticos que até então eles não tinham. Quem tinha direito político na monarquia romana? Durante a monarquia romana? Só patrícios. Ainda assim, direitos que eram limitados por quem? Pelo rei. Correto? Por isso que o Tarquínio Soberbo, que é o 7º rei, cai. Cai por quê, meus queridos? Porque os patrícios querem concentrar o poder nas suas mãos. Tá? Essa camada social de patrícios, eles querem acumular o poder. E aí eles vão, através de uma revolta, derrubar esse rei, tá? E vão criar um novo regime político para Roma. Esse regime político é chamado de quê? República. Ok? Agora presta atenção. Vamos fazer alguns links aqui que eu acho importantes para vocês poderem entender. Existiu república em Roma. Beleza. Lembra que nós tivemos também uma república na França? Lembra da República Jacobina? Vocês vão lembrar. Fase do terror, tá? Robespierre, lembra? Maximiliano Robespierre, fase do terror, República Jacobina. República Romana, República Jacobina. E você lembra que também tem um modelo de república que é a dos Estados Unidos? Que foi criada quando houve a independência das 13 colônias norte-americanas? Muito bem. São 3 tipos de repúblicas que eu exemplifiquei aqui para vocês. E são 3 tipos de repúblicas completamente diferentes. Tá? Então, existem na história repúblicas, como existe na história monarquias. Monarquia constitucional, monarquia parlamentarista, monarquia absolutista. Você entendeu? Então, abra sua mente para isso. A república em si tem um significado. O termo república em si. Tá? Se você pegar a palavra e dividir, você vai ter lá res de um lado e público do outro. O que é res? Res significa coisa. Tá? O que é algo público? Algo de todos. Perguntas só depois. Tá? Aguenta a mão aí. Beleza? Então você tem a palavra república significando o quê? Uma coisa de todos, ou uma coisa do povo, ou algo que beneficie a todos, ou algo que beneficie o povo. Ironia, né? Muita ironia. Correto? Por quê? Porque o que vai acontecer em Roma com a queda da monarquia e a deposição de Tarquínio o Soberbo, não vai ser a criação de uma monarquia que vai privilegiar a todos. Tá? Pelo contrário.
tá? Pelo contrário, ok? O que você vai ter vai ser a construção de uma república baseado em uma elite, tá? E que elite é essa? Uma elite patrícia. Então os patrícios derrubam a monarquia para poder concentrar o poder nas suas mãos, tá? Então aí você tem o início do que nós chamamos de República Romana. E quais são as características dessa República Romana, desse período de tempo chamado de República Romana? Melo, eu vou estudar a República Romana, o que eu tenho que saber? Você tem que saber, pontua aí, o que você tem que saber? As instituições republicanas, que nós vamos comentar agora, a expansão do território romano, tá? Se intensifica a expansão, ok? E terceiro, a crise da República, tá? Lembrando a vocês o seguinte, que quando eu falo de crise da República, não é uma crise que nasce do dia para a noite, é uma crise que vem de conflitos internos, tá? Então vou repetir para vocês. Quando eu for estudar a República Romana, Melo, o que eu tenho que gravar? O que eu tenho que especificar? O que eu tenho que procurar saber? As instituições republicanas, a organização política, o que é a República de Roma, a expansão e os conflitos sociais que vão originar o quê? A queda do quê? Da República. Beleza? Então nós vamos por partes. Tá? Nós vamos por partes. A primeira coisa que eu falei para vocês, a montagem dessa estrutura republicana, dessa estrutura administrativa, tá? Só tomar uma aguinha. Essa estrutura. O que acontece? Na monarquia romana, tá? Você tinha a figura do rei. Na república você não tem mais a figura do rei. Então quem acaba tomando o papel mais importante na República Romana? O Senado. Beleza? O Senado passa a ser a instituição mais importante. E eu já falei para vocês, não é, que inicialmente esses senadores são apenas de origem patrícia. Mais tarde você vai ter plebeus fazendo parte. São chamados tribunos da plebe. Ok? Mas inicialmente o Senado, ele é um órgão, tá? Normalmente ocupado por pessoas mais velhas, por isso do nome Senado, ou Conselho dos Anciãos. A palavra Senado vem de Senex. Senex significa ancião, significa velho, ok? Então daí Conselho dos Anciãos, Conselho dos Velhos, tá? Então o Senado tem essa característica. E qual é a prerrogativa do Senado durante a República? O Senado romano ele tem a função de decidir guerras externas, tá? Se vai ou não vai ter guerra, ok? O Senado tem a função de executar as leis, ok? Executar as leis. Então o poder executivo é um poder senatorial, tá? Administrar as finanças, administrar a religião, tá? Os cultos, né? E os eventuais conflitos que hajam do ponto de vista religioso. Então o Senado acumula isso. Homero, você pode repetir? Você tem estudo no seu livro, tá? E eu também fiz o quê? Eu também escrevi no caderno para vocês. Então aqui a gente só está comentando o que é importante para vocês. Então o Senado é o quê? É essa instituição máxima. Perceba uma característica do quê? Uma característica da República Romana, tá? O poder não está nas mãos de uma só pessoa, beleza? O poder está nas mãos de uma assembleia, tá bom? De uma assembleia. Abaixo do Senado você tem algumas assembleias, tranquilo? Que assembleias são essas? Nós vamos ter 3. Na monarquia nós tínhamos uma, que era a curial. A curial continua existindo. Só que algumas funções da Assembleia Curial na monarquia passa para outras. E ela fica apenas com a função religiosa, que antes era do rei lá atrás. Então a Assembleia Curial passa na República a ter funções apenas o quê? Religiosas. Tá? Nortear como que vão ser as manifestações religiosas dentro de Roma. Culto, né? Festas religiosas, sacerdotes, você entendeu? Quem serão os sacerdotes e tal. Tá bom? Beleza? Você vai ter também, tá? Você não ditou no terceiro A as instituições. Não tem problema, Luísa. Por isso que eu estou falando aqui para vocês. No seu livro também está falando de todas. Beleza? Está falando lá de todas. Dá uma olhadinha lá depois. Quando a gente voltar, eu posso ditar para vocês.
Porque se eu ditar aqui não tem como, tá bom? Você tem essa assembleia, outra assembleia, a Assembleia Curial, né? Que eu já falei para vocês, assuntos religiosos. Você tem uma outra assembleia, que é a Assembleia Tribal, tá? Por que ela é chamada de Assembleia Tribal? A cidade de Roma, tá? Ela é dividida em tribos. Tribos urbanas, tribos rurais. É como se fossem famílias, tá? Que quando você fala tribo, você pensa índio. Não é índio, tá? Não é índio. Tribo é uma organização mais simples, tá bom? É uma organização mais simples, tranquilo? Então, essa Assembleia Tribal vão ser representadas tanto por tribos patrícias como por tribos plebeias. São 98 representantes patrícios e 95 representantes plebeus. Porra, mas você falou que os plebeus não vão participar. Eles participam da Assembleia Tribal, só que eles são a minoria. Correto? E por ser a minoria, sempre serão vencidos por quem? Pela maioria. 98 a 95. Você está entendendo? Então essa Assembleia Tribal, ela se organiza dessa forma. Qual que é a função dela? A Assembleia Tribal, ela tem a função, tá, de votar leis, ok? Ela vota leis, ela tem a função também de votar as leis, e elege alguns funcionários públicos romanos, que são chamados magistrados, tá? São chamados magistrados. Quando a gente fala magistrados na República Romana, eu estou falando de funcionários públicos romanos, ok? Eu estou falando de funcionários públicos romanos. Então esses são o quê? Esses são os magistrados. A Assembleia Tribal, ela vai eleger quem? Ela vai eleger os chamados edes e questores. Edes e questores são funcionários públicos. Tá, mas quem são eles? Relaxa que nós vamos ver, beleza? Então a Assembleia Tribal, ela vota leis e elege os edes e os questores. E você tem a Assembleia mais importante, depois do Senado, evidentemente, tá? Que é a Assembleia Centurial. Centurial vem de centúrias. Centúrias, né? Isso aqui é 10, né? Não é 100. Mas entenda isso aqui como 100, tá bom? A Assembleia Centurial vai ser representada pelos principais membros do exército, ok? Pelas chamadas centúrias romanas, que são organização de 100 soldados. Cada centúria dessa vai ter um representante, que vai fazer parte do quê? Vai fazer parte dessa assembleia chamada centurial. Eu tenho dentro dela tanto representantes patrícios como representantes plebeus. Porque você não pode esquecer, plebeu faz parte do exército romano? Claro que faz. Principalmente na linha de frente. Os grandes cargos militares são o quê? São patrícios. Mas e o peão? Aquele que está lá na linha de frente. Quem que é ele? É plebeu. Tá? São membros da plebe que fazem parte disso. Então, essa Assembleia Centurial, ela tem a função de elaborar leis, ela tem a função também de votar leis. Tá? A Assembleia Centurial, ela elege os principais funcionários do Estado, como, por exemplo, a Assembleia Centurial, ela elege os chamados cônsules. Quem são os cônsules? Os cônsules são em números de 2, tá? Os cônsules é quem vai dirigir a cidade de Roma. Eles vão presidir as assembleias, presidir o Senado, comandar o exército. Ah, Melo, então os cônsules é como se fosse 2 presidentes. Guardado as suas proporções, entendam dessa forma. Mas são chamados de cônsules. Quem elege os cônsules? Quem elege os cônsules? A Assembleia Centurial. Além de eleger os cônsules, a Assembleia Centurial também elege pretores e censores. Pretores e censores. Tranquilo? Isso você tem muito bem explicadinho aí. Então, essa estrutura, Senado e Assembleias, são os órgãos que vão nortear essa República Romana. E aí eu tenho os funcionários, evidentemente. A estrutura republicana brasileira não tem um monte de funcionário público? Tem, não tem? Os que trabalham e os que não trabalham. Correto? Não vamos entrar nesse detalhe. Em Roma também era assim. Beleza? Os romanos tentavam, né, sempre
ser donos, né, da não corrupção, daquela coisa toda bonita, né? Mas eram corruptos pra caralho, beleza? Demais da conta, eu vou mostrar isso pra vocês no decorrer do tempo, beleza? Então presta atenção, meus queridos. O que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Não, os cônsules são eleitos pela Assembleia, os cônsules são eleitos pela Assembleia Centurial, tá? Assembleia Centurial, então presta atenção nisso, tá bom? Então vamos lá. E os magistrados? Os magistrados nós temos lá cônsules, edes, questores, pretores, censores, ditadores e tribunos da plebe. Beleza? E são os principais magistrados, os principais funcionários públicos. Beleza, quem são os cônsules? Os cônsules em número de 2, tá? Em número de 2, para não haver corrupção e tal, né? Em número de 2, eles vão ter a função de quê? De presidir o Senado, de presidir as assembleias, de comandar o exército, tá? Isso tudo é função de quem? Dos cônsules. Então, Melo, os cônsules eu posso dizer que é o principal, são os principais funcionários públicos? São. Eles exercem verdadeiramente o cargo executivo, tá? A função executiva, tá bom? Os edes, eles são responsáveis pelo abastecimento, eles são responsáveis pela limpeza da cidade, pelo policiamento, pela organização de festas públicas, tá? Esses edes são responsáveis por organizar essas questões, tá? Você tem os questores. Quem são os questores? Os questores são responsáveis por administrar o tesouro público romano. É como se fossem ministros da fazenda, beleza? Responsáveis pelas finanças, questores. Pretores, responsáveis pela justiça, tranquilo? Responsáveis pela justiça. Os pretores têm a função de interpretar as leis enquanto as leis eram orais, tá? Enquanto as leis eram orais, eles interpretavam as leis, e depois, quando as leis são copiladas, né, nas chamadas leis das 12 tábuas, os pretores vão ter a função de aplicar essas leis. Tranquilo? Então são representantes da justiça. Temos os tribunos da plebe. Massa isso, hein? Tribuno da plebe. Os tribunos da plebe vão surgir logo depois de uma primeira revolta. Tá? Gente, depois a gente pergunta, tá? Presta atenção. Ok? A Assembleia Tribal elege edes e questores. Tribal, edes e questores. A Assembleia Centurial elege quem? Pretores, censores e os cônsules. Ponto. Beleza? Tranquilo? Tá? Então presta atenção aqui numa coisa. Quem são os tribunos da plebe? Os tribunos da plebe, meus queridos, eles são representantes dos plebeus no Senado romano. Tá? Representantes dos plebeus no Senado romano. Quando os plebeus conquistam, tá? Porque isso é uma conquista plebeia, quando os plebeus conquistam essa possibilidade de estarem, né, fazendo parte do Senado romano, eles vão ter que formar uma assembleia para poder eleger os representantes, quem serão os tribunos da plebe. Surge então o que a gente chama de Assembleia Popular, tá? Ou Assembleia Plebeia, é a mesma coisa, Assembleia Popular ou Assembleia Plebeia. Aonde você tem o quê? Aonde você tem os representantes da plebe elegendo quem serão os tribunos da plebe. Beleza? Qual a função desses tribunos da plebe? Vetar, eles têm poder de veto, dentro do Senado romano. Vetar o quê? Leis que pudessem ir contra os interesses dos plebeus. Beleza? Então os tribunos da plebe têm essa função, tá? De proteger os plebeus de uma ameaça patrícia, tá bom? Mero, os tribunos da plebe será uma conquista dos plebeus? Será uma conquista dos plebeus, beleza? Uma conquista da plebe, nós vamos falar disso depois. E por último, chamados ditadores. Quem são os ditadores? Os ditadores são pessoas, né, que vão ser convocados pelo Senado, tá? Vão ser indicados pelo Senado,
em situações extraordinárias em Roma. Que situações extraordinárias são essas? Conflitos internos ou conflitos externos. A revolta interna, o Senado percebe que tem que nomear um ditador. Ele acumula todo o poder nas suas mãos. E aí ele direciona as ações para combater essas revoltas internas. Ou está acontecendo uma revolta externa, né, uma guerra externa, e o Senado percebe que precisa nomear um ditador para ele poder concentrar o poder nas mãos para direcionar Roma no caminho certo. Então isso é critério do Senado. Nós tivemos na história de Roma ditadores? Tivemos. Eu vou falar disso para vocês lá na frente. Nós tivemos um ditador chamado de Mário, nós tivemos um ditador chamado de Silas, que foram convocados nessas situações extraordinárias. Nós vamos ver lá mais para frente. O ditador, ele tem mandato de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6. Tá? Então o ditador é convocado em situações extraordinárias. Tá? Casos de conflitos internos ou externos. Tem mandato de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6. Beleza? Então esses são os magistrados. Então entenda. Senado, assembleias, magistrados. Essa é a estrutura republicana. É a estrutura política da república. Tá? Importante que vocês saibam. Ok? Que outra coisa que é importante que eu saiba, Melo? Na República Romana. Vocês lembram? Vocês devem estar alguns de vocês, ou a maioria de vocês devem estar lembrados, que eu disse, tá? Lá no início da história romana, de que os patrícios eram o quê? Os patrícios, eles eram latifundiários, cidadãos, mas eram o quê? A minoria. Eu disse para vocês que os plebeus eram o quê? Eles eram homens livres, que se dedicavam ao comércio e ao artesanato, correto? Dedicavam ao comércio e ao artesanato e eram a maioria. Tranquilo? Falei isso para vocês lá no início. Então agora vamos pensar uma coisa. Com o passar dos anos, especificamente durante o século V a.C., século V a.C., tá bom? O que nós vamos ter? Nós vamos ter um enriquecimento desses plebeus. Daqueles que exercem, evidentemente, o comércio. A plebe, grande parte dessa plebe comerciante, ela se enriquece. E ao se enriquecer, o que esses caras vão começar a reivindicar? Direitos políticos. Correto? Aqueles que eles não tinham. Eles vão querer ser reconhecidos politicamente e participar politicamente. Entendeu? Então eu quero que vocês percebam o seguinte. E aí, Ruber? Beleza, meu irmão? Tamo aí. É bobo. Beijão. Então o que essa plebe começa a fazer? A partir do século V, essa plebe, meus queridos, eles começam a reivindicar direitos. E aí acontece uma enxurrada de revoltas por parte desses plebeus. Entre o século V, tá, até o século III a.C., do século V ao século III a.C., acontecem inúmeras revoltas. Em alguns livros trazem 5 revoltas, outros livros trazem 6 revoltas. Eu já vi historiadores falando até de 7 revoltas. Não se preocupem com a quantidade. Agora, o que vocês têm que se preocupar é o quê? Motivo das revoltas. Tá? Motivos das revoltas. De quem, meus queridos? Patrícios contra plebeus. Quais são os motivos? Marginalização política plebeia. Os plebeus eram marginalizados politicamente. Eles eram a maioria da população, mas não tinham direito político. Estavam submetidos aos interesses dos patrícios. Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês? Então, esses plebeus, a partir do século V, eles começam a tomar uma consciência que é muito massa, meus queridos. E aí eu vou fazer com vocês uma coisa muito magnífica, que é o quê? Trabalhar Roma do ponto de vista marxista. Você entendeu? O que os plebeus começam a adquirir a partir do século V? Eu estou falando de plebeu, comerciante, artesão. Porque normalmente você liga Marx a proletário. Beleza, base do socialismo e tal, aquela coisa bonitinha, utópica, bacana. Tá? Mas Marx estudou a história e aplicou o seu método, tá,
do materialismo histórico em todos os momentos da história. E o Marx fala muito bem desse momento. Ele fala assim, meus queridos: as conquistas políticas plebeias, e o que são essas políticas? Inúmeras leis que serão criadas para beneficiar a plebe, essas leis começam a ser conquistadas pela plebe, porque elas serão conquistadas, os patrícios vão ter que dar a eles essas leis, a partir do momento que essa plebe adquire uma consciência de classe. Puta merda! Uma consciência de classe, meus queridos. O que é uma consciência de classe? Os plebeus começam a olhar para o lado, começam a falar assim: você é plebeu, você é plebeu, você é plebeu e tal, tal, você não tem direito político, você está rico, mas não tem direito político e tal, tal. Peraí, está errado. Nós somos plebeus, não temos sangue patrício, mas eu tenho dinheiro, eu estou prosperando, entendeu? Eu também quero fazer parte da política republicana romana. O outro plebeu fala assim: mas eu também, o outro eu também. Eles começam a se reconhecer como o quê? Como classe. Eles começam a perceber que eles estão no mesmo barco. Então a consciência de classe adquirida pela plebe é o que vai fazer com que eles se juntem e lutem pelo quê? Por direitos políticos. Esses direitos políticos serão alcançados? Serão. Tá? Não num estágio muito grande, mas a cidadania plebeia vai ser conquistada aos poucos. Tudo é sofrimento, né, por parte das camadas mais pobres. Não é verdade? Alguns dizem que as leis trabalhistas que nós temos hoje foi dada por Getúlio Vargas. Foi conquistada pelos operários, pelos sindicatos, pelo Partido Comunista Brasileiro, pelos movimentos anarquistas, entendeu? Os trabalhadores conquistaram essas leis. Então, lá em Roma, não foram os patrícios que deram as leis aos plebeus. Foram os plebeus que conquistaram essas leis a partir do momento que adquiriram uma consciência de classe. Ok? Eles começaram a se ver, todos eles plebeus, estando no mesmo barco. E aí eles perceberam a força que eles tinham. Mas isso é tema para a nossa próxima live. Beleza? Tranquilo, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado. Querem fazer algumas perguntas? Nós temos aí, já são 13h40. Eu tenho até 13h45 para tirar algumas dúvidas de vocês, tá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente fala lá do... E aí, Jailson? Beleza? Tranquilo. Quando a gente fala lá dos... Função de assembleia curial, função de assembleia centurial. Cuidado, tá? Pois é, aí assembleia curial. Assembleia curial, Lucas, lá na monarquia, ela não tem a mesma função da assembleia curial na república. Você entendeu? Na república, a assembleia curial tem função apenas o quê? Religiosa. Ok? Então a República Romana, a princípio, não seria uma oligarquia ou um tipo de oligarquia. Porra, que pergunta massa, hein? Deixa eu te falar uma coisa. Depende do olhar. Depende do olhar. Se eu olho, tá? Roma, se eu olho Roma pelos olhos do Senado, ok? Eu vejo Roma como o quê? Como uma oligarquia. Como um regime oligárquico. O que significa oligarquia? Poder nas mãos de poucas pessoas. Mas esse termo não existe em Roma. Tá? É isso que eu quero deixar bem ciente para vocês. Não cometam anacronismos. Não cometam anacronismos. Mas, Vinícius, se você olhar, velho, que pergunta massa. Se você olhar Roma, né, apenas nas mãos dos patrícios, o que eu vejo em Roma? Poder nas mãos de poucas pessoas. Em outras palavras, uma oligarquia. Beleza o seu olhar, tá? Pretores. Quem eram os pretores? Tá? Pretores eram quem? Responsáveis pela justiça. Quem eram censores? Censores eram responsáveis... Eu acho que eu não falei dos censores. Desculpa. Censores eram responsáveis pela contagem da população romana. Eles sempre estavam contando a quantidade de pessoas para poder organizá-los. A função dessa contagem, daí vem o termo censo. Melo, no Brasil tem censo. Bate na minha casa para fazer o censo, para saber quantas pessoas. Beleza, só que hoje eu tenho um censo socioeconômico, né? Mas o termo censo vem dos romanos, vem desses censores, tá? Pretores, responsáveis pela justiça.
questores responsáveis pelas finanças. Tranquilo, meus queridos? Fechou? Ó, beijo para vocês, tá? Muito obrigado pela presença. Espero que vocês estejam estudando, espero que tenha sido uma aula produtiva. Na nossa próxima live, nós vamos falar sobre o quê? Sobre essas leis conquistadas pelos plebeus. Lembrem-se, plebeu adquiriu o quê? Uma consciência de classe. Ó, Marx, beleza? Lembra de Marx. Adquiriu uma consciência de classe e lutou pelo quê? Pelos seus direitos. Só quando nós adquirimos uma consciência de classe é que a gente consegue conquistar nossos direitos. Podemos falar em uma revolução plebeia? Nunca revolução. Nunca revolução. Não adote revolução. Beleza? Lembra, eu já falei para vocês. Revolução é quando você tem a destruição de estruturas. Correto? Estruturas. Por isso nós tivemos pouquíssimas. Em Roma nunca houve uma revolução. Nós tivemos reformas. Tá? Reformas. Beijo, meus queridos. Abraço. Tá? Fiquem com Deus. Tamo juntos. Não se esqueçam que eu amo vocês. Estou com vocês aqui pro que der e vier, tá? Dúvidas? Tamo junto. Beijo, beijo, beijo.